Epístola aos Romanos, capítulo 5, eu farei a leitura dos versículos 1 a 5. E peço que os irmãos acompanhem com atenção. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua santa, inspirada, infalível e inerrante palavra. Nós cremos, ó Deus, que ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos educar no caminho que Te agrada, Senhor. Contudo, nós também reconhecemos diante do Senhor a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, os nossos pecados, ó Deus. E suplicamos a ação poderosa do Espírito Santo a nos iluminar, a nos dar graça, ó Deus, na exposição da palavra, a fim de que ela seja clara, simples, fiel e, ó Deus, poderosa para abençoar o Teu povo, para nos edificar e para levar aqueles que ainda não vivem em Cristo aos pés do Redentor. Nos usa dessa forma, ó Pai, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento? E, meus irmãos, eu quero começar nesta noite lembrando, e eu sei que não é demais lembrar a ninguém, o valor inestimável que a carta aos Romanos possui ao longo da história da igreja. Um expositor das Escrituras começou uma série de sermões neste livro, lembrando que vários importantes personagens da história da igreja foram transformados por meio da leitura desta carta. Por exemplo, Agostinho de Hipona, que outrora vivera como um devasso, teve a sua vida transformada lendo esta carta. Um outro personagem importante da história da igreja que foi transformado lendo a carta aos Romanos, ou melhor, ouvindo a carta aos Romanos, foi John Wesley, que conta inclusive da sua experiência de um coração estranhamente aquecido enquanto ouvia a leitura da palavra do Senhor na carta aos Romanos. Contudo, eu quero falar especialmente de um outro importante personagem da igreja, da história da igreja, que teve a sua vida tocada de maneira especial através desta carta. E este personagem foi Martinho Lutero. Muitos de vocês conhecem, todo ano, graças a Deus, nós temos a oportunidade de recordar os efeitos extraordinários da Reforma Protestante. E ouvimos falar sobre Martinho Lutero. Mas eu quero te lembrar de uma história importante. Quando Lutero era um estudante de direito, ele voltava de uma viagem e no meio de uma grande tempestade, refletindo o espírito da sua época, de falsa religiosidade, mas profunda religiosidade, Lutero imagina que vai morrer. E no meio de uma grande tempestade, ele começa a gritar: Santa Ana, me salve, e eu me tornarei um monge. No meio de uma tempestade, irmãos, Lutero clamou a Santa Ana e imaginou ter sido ouvido. Ele não morreu na tempestade e ele se torna um monge agostiniano. A partir daquele momento, ele começa a viver uma vida de intensa luta, tentando agradar a Deus e ser considerado justo diante de Deus por meio do seu próprio esforço. Mas Lutero tinha, a essa época, entendimento da sua própria condição e do seu pecado. Os historiadores dizem que Lutero passava horas e horas confessando os seus pecados e não encontrava descanso ou paz para o seu coração. Contando desta fase da sua vida, Lutero faz uma afirmação incrível. Ele diz o seguinte, abre aspas, se referindo a Deus, ele diz: eu não o amava, mas odiava
o Deus justo que pune os pecadores e secretamente, se não de modo blasfemo, com certeza murmurando muito, eu estava zangado com Deus. Essas palavras de Lutero, meus irmãos, elas apenas expressam a exata condição de um homem que toma consciência de quem ele é diante de um justo e perfeito Deus. Contudo, a história de Lutero não termina aqui. O que ele descobriu ao longo da sua vida, sendo por Deus, foi a preciosa doutrina da justificação pela fé. O ensino das Escrituras de que o homem não é tornado justo diante de Deus por aquilo que ele mesmo faz, mas quando Deus, por sua graça, por meio do sacrifício de Cristo, declara o homem justo. Esta é a doutrina da justificação pela fé, o coração do evangelho que pulsa santidade e justiça, que pulsa a redenção preciosa que o homem alcança gratuitamente por meio da fé em Cristo Jesus. E por isso, considerando que nós estamos no capítulo 5 da carta aos Romanos, eu quero tratar com os irmãos nesta noite sobre o tema Desculpe, irmãos. Desculpem. Eu quero tratar nesta noite sobre o tema os frutos da justificação pela fé. Os frutos da justificação pela fé. E o primeiro deles já está no versículo 1. O primeiro fruto da justificação pela fé é a paz com Deus. Veja aí comigo, por favor, o versículo 5. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, inicia o capítulo 5 conectando com tudo aquilo que ele disse nos 4 capítulos anteriores. E o que é que Paulo está fazendo nos primeiros 4 capítulos da carta aos Romanos? Ele está ensinando para aquela igreja que o homem não pode ser justo diante de Deus por meio das suas próprias obras. E Paulo faz isso ensinando que todos os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, estão debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus por causa dos seus próprios pecados. Ele ensina a condição deplorável de todo homem sem Deus, alguém que está alienado, alguém que foi entregue aos próprios desejos e paixões pecaminosas do seu coração. Mas no capítulo 2, Paulo continua para mostrar que não apenas os gentios, mas também os judeus, aqueles que tinham a revelação de Deus, mas que não viviam de acordo com a vontade de Deus, não estavam numa condição superior. De tal forma, ele conclui no capítulo 3 para dizer que todos pecaram, judeus e gentios, estão destituídos da glória de Deus. Que todos pecaram e estão debaixo da condenação de Deus. Paulo ensina que todos os homens, irmãos, estão na mesma condição de alienados de Deus, de distantes de Deus. Mas ele não termina aí. A beleza está que no capítulo 3, a partir do versículo 21, e eu te convido a acompanhar comigo essa leitura, Paulo mostra que ainda que todos os homens estejam debaixo de uma condição deplorável e passíveis da condenação divina, Deus agiu soberanamente, e ele mostra como Deus fez isso. Observe comigo o texto, a Bíblia diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Observem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que Paulo
explica então, irmãos, é que depois de contar uma notícia terrível, todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, ele diz, mas Deus agiu soberanamente, trazendo redenção por meio de Jesus Cristo. E alguém poderia falar, Paulo, isso que você está inventando é uma doutrina nova. Ninguém nunca ensinou isso, ninguém nunca falou sobre isso. Para os seus leitores originais e também para ensinar o povo de Deus em todo o tempo. Paulo, no capítulo 4, lança mão de 2 exemplos preciosos para nos mostrar que a justificação pela fé não era uma invenção dele, mas um ensino de toda a Escritura. Então, Paulo mostra como o caso de Abraão é o caso de alguém que creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele cita também o caso do rei Davi para exemplificar essa doutrina preciosa. Então, 3 capítulos nos mostram a condição deplorável do homem. O final do capítulo 3 nos ensina da justificação. O capítulo 4 nos dá um exemplo vivo de como Deus agiu. E no capítulo 5, Paulo diz, portanto, tendo sido justificados mediante a fé. E observe, irmãos, não por causa da fé. A fé não é a causa da justificação, mas é um instrumento. É por meio da fé, que é dom de Deus, que o homem abraça Cristo como seu Senhor e Salvador. Tendo sido justificado, significa, portanto, que o homem não se faz justo, significa que o homem não pode justificar-se, mas significa que Deus o declara justo. Por meio da fé, o homem desfruta de paz com Deus. O estado de inimizade é superado, não por causa de nada do que o homem fez, mas porque Deus o declara justo. E nós precisamos entender aqui, irmãos, que ter paz com Deus é diferente de ter paz de Deus. Paz de Deus é uma condição. Paz de Deus é um sentimento extraordinário que nós podemos experimentar ao longo da nossa vida como povo de Deus, mas não é verdade que todos os dias você está em paz. Há momentos que você está atribulado. Há momentos que você precisa, inclusive, orar a Deus pedindo, Senhor, me dá um pouco de paz, porque parece que a minha cabeça vai explodir. Então, Paulo aqui não está falando da paz de Deus, mas ele está falando da paz com Deus, que é um estado de todo aquele que foi declarado justo. Paz com Deus, meus irmãos, é o mesmo que reconciliação com Deus. Paz com Deus, meus irmãos, significa que aquele estado de inimizade que havia, agora já não existe mais. Paz com Deus, meus irmãos, significa que aquele caminho do nosso primeiro pai, Adão, quando pecou e fugiu de Deus, e passou a ser assim o caminho de todo homem, fugindo de Deus, agora foi superado. E o homem desfruta de perfeita comunhão com o Senhor. Ele foi, como Paulo diz aos Coríntios, ele foi reconciliado com Deus. Ele experimenta agora de perfeita harmonia. A inimizade foi superada. E o homem pode experimentar então de um pleno, completo e perfeito relacionamento com Deus. O primeiro benefício, o primeiro fruto da justificação pela fé é a paz com Deus. E o mediador desta obra não poderia ser outro senão Jesus Cristo. Veja como o versículo 1 termina. Diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O mediador, então, irmãos, desta obra de reconciliação, o mediador que permite com que pecadores possam viver reconciliados com o Santo Deus, não poderia ser outro senão aquele que se fez homem sem deixar de ser Deus. É impossível falar de reconciliação com Deus, é impossível falar de paz com Deus sem falar da pessoa de Cristo e da sua obra. Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo não apenas morreu por causa dos nossos pecados. Isso é extraordinário, isso é verdade, e isso fala da obediência passiva de Cristo, morrendo na cruz por causa dos pecadores. Mas nós precisamos nos lembrar e constantemente esquecemos que Cristo não apenas morreu por nós. Cristo, observem,
viveu por nós. E nós chamamos isso de obediência ativa de Cristo. Ele viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. Cristo, homem, perfeitamente obedeceu em tudo. Cristo não conheceu o pecado, meus irmãos. Cristo nunca na sua vida cometeu um pecado sequer. Ele morreu então não por causa dos seus próprios pecados, mas por causa do teu pecado e do meu. E ressuscitou para nossa justiça. Portanto, quando cremos em Cristo, somos declarados justos por meio da fé nele. O que significa isso? Significa que nós somos vestidos com a justiça de Cristo. Significa que Deus nos olha por meio da justiça do seu Filho. E esta é a razão pela qual nós somos salvos. A salvação é graciosa, mas ela custou um preço que nós não poderíamos nunca pagar. Cristo pagou por nós. E é por isso que Paulo diz, no versículo 10 desse mesmo texto, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O primeiro fruto, então, da justificação pela fé é a paz com Deus. Porque você precisa lembrar dessa verdade, para que você não viva a sua vida cristã imaginando que você faz algo para merecer o favor de Deus. Para que você não viva a sua vida cristã imaginando que existem coisas para você fazer para que Deus te ame mais ou menos. E também para que você não fique desencorajado quando você for assediado pelo pecado e até mesmo vencido por ele. Quando você cair, lembre-se daquilo que Cristo fez. E baseado naquilo que Cristo fez, volte ao Senhor. Humilhe-se diante do Senhor, pedindo graça para a tua caminhada cristã. Lembre-se que se você está em Cristo Jesus, o teu estado é de reconciliado com Deus. Mas se você me ouve hoje aqui, e ainda vive distante do Senhor Jesus, se você me ouve, talvez pela internet, e ainda vive distante do Redentor, o seu estado, não importa quão bonzinho você seja, o seu estado, não importa quantas pessoas você ajude, quantas cestas básicas você doe, não importa quem você é, se você não creu em Jesus Cristo, o teu estado ainda é de inimigo de Deus, de alguém que está debaixo da ira de Deus, e que de maneira justa merece a condenação eterna. Portanto, paz com Deus só é possível por meio de Cristo Jesus. E paz com Deus é o primeiro fruto da justificação. Louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos. Contudo, Paulo continuou a ensinar, e há um segundo fruto que está intimamente relacionado ao primeiro. Se em Cristo, como fruto da justificação pela fé, nós temos paz com Deus, o texto continua a nos ensinar que a justificação pela fé nos dá um segundo fruto, o acesso a Deus. Veja comigo como prossegue o versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Observe então, irmãos, que quando Paulo introduz esse segundo fruto, ele enfatiza necessariamente o relacionamento que há entre o Pai e o Filho, como nós temos por graça também este acesso. Ele começa dizendo, por intermédio de quem, ou seja, novamente se referindo a Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. E é interessante observar aqui que Paulo, para falar do acesso que nós temos a esta graça, ele usa uma palavra que não usou muitas vezes nos seus escritos. Na verdade, ele só usou mais 2 vezes esta mesma palavra. E as duas na epístola que ele escreveu aos Efésios. Lá no capítulo 2:8, eu quero ler para os irmãos. Ele diz assim, porque por ele, se referindo a Cristo, temos acesso ao Pai em um Espírito. E no capítulo 3, do versículo 12, ele diz, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. O que significa, e a ideia que há aqui, irmãos, não é de um acesso que eu posso entrar ou não. A porta da igreja está aberta e as pessoas têm acesso caso elas queiram entrar. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de acesso no sentido em que
uma pessoa foi introduzida à presença de outra. Mas mais especialmente nesse texto, Paulo trata de alguém superior e uma pessoa inferior é colocada diante da sua presença. É a ideia, por exemplo, de um súdito que é introduzido à presença de um rei. É a ideia de um escravo que é levado à presença do seu senhor. Agora, essa introdução, irmãos, que foi realizada pelo próprio Deus, ela acontece de uma vez por todas. A ideia do texto não é que a pessoa entra na presença do Senhor e depois sai, fica um tempo fora e volta. Não é essa a ideia. A ideia é de alguma coisa que aconteceu de uma vez por todas. Nós fomos introduzidos à presença do Senhor e na sua presença nós vivemos constantemente. É por isso que ele diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. O segundo fruto, então, da justificação pela fé, além da paz com Deus, é o acesso contínuo à presença de Deus. É o lugar no qual nós estamos firmes. E o acesso à presença do Senhor, meus irmãos, ilustra aquilo que o povo de Israel no Antigo Testamento só pôde observar por sombras. Você conhece a história do Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu para o povo o tabernáculo. E o tabernáculo possuía um primeiro espaço, depois um lugar mais sagrado, chamado Santo Lugar, e depois um outro lugar, o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E ali, irmãos, apenas o sumo sacerdote podia entrar. E não entrava sempre, não. Entrava apenas uma vez por ano. E ali estava o símbolo da presença de Deus. É interessante observar que no Novo Testamento, o autor aos Hebreus nos ensina que Cristo Jesus é o nosso grande e sumo sacerdote. E a Bíblia diz que, tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O fundamento pelo qual nós podemos orar, o fundamento pelo qual nós podemos experimentar íntima comunhão com Deus não é outro senão aquilo que Deus mesmo fez em nós e por nós. Aqueles que foram declarados justos mediante a fé em Cristo foram reconciliados com Deus e agora podem desfrutar constantemente de comunhão com Deus. Eles vivem na presença do Senhor, eles foram inseridos no Santo dos Santos, e agora não para viver ali 1 ou 2 dias, mas todos os dias, em todas as circunstâncias, nos mais variados momentos. O que significa dizer, meu irmão, que você não precisa de um lugar específico para ter comunhão com Deus. O que significa dizer que toda a nossa vida é vivida diante da face de Deus, e nós podemos, em toda circunstância, glorificá-lo e desfrutar da sua presença. A nossa cultura, irmãos, infelizmente, muito influenciada pelo catolicismo romano, nos faz imaginar que o templo, a igreja, o local no qual nós nos reunimos, é um local sagrado, e que se eu orar aqui é mais forte do que orar em casa. E que se eu pedir a oração do pastor, a oração do pastor é melhor do que a minha. Não é verdade. E com isso eu não quero menosprezar o pastor ou um espaço como este. Mas nós precisamos compreender que em todo lugar nós podemos desfrutar de comunhão com Deus. Lavando uma louça, correndo ou caminhando, fazendo as nossas atividades diárias, nós podemos sim. Por quê? Porque nós somos introduzidos à presença de Deus. E desfrutamos desta presença em todo momento. Em toda circunstância. Você recebeu isso. Deus te deu a todos aqueles que foram declarados justos. E Paulo está então argumentando esses benefícios preciosos que nós precisamos nos lembrar, que nós não devemos esquecer.
E a importância de um texto como esse para a vida daqueles que já são parte do povo de Deus, irmãos, é porque nós perdemos de vista muitas vezes aquilo que temos recebido do Senhor. É muito fácil entrar no modo automático. É muito fácil viver a vida cristã apenas com aquela oração protocolar, que quando acorda, quando vai dormir, aquela oração rápida agradecendo o alimento, e nós perdemos de vista a beleza de um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com Deus. Por vezes fazemos as nossas devocionais, irmãos, de maneira mecânica, porque perdemos de vista o fato de que fomos inseridos à presença do Senhor e que vivemos diante do Senhor. Como seria transformador para nós se a cada momento, a cada oração, a cada leitura bíblica, nós nos lembrássemos do alto privilégio que temos, daquilo que recebemos gratuitamente. Por isso, não se esqueça, a justificação pela fé nos dá paz com Deus, mas também nos dá acesso a Deus. Desfrute da presença do Senhor, desfrute da comunhão com Deus. Este momento do culto é extraordinário, desfrute dele, mas saia daqui e continue a viver uma vida que glorifica a Deus. Nós recebemos isso gratuitamente, meus irmãos, para a glória do Senhor e também para o nosso bem. O segundo fruto da justificação pela fé, portanto, é o acesso a Deus. Contudo, eu quero que você continue a olhar comigo. Nós temos paz com Deus por causa da justificação, nós temos acesso a Deus por causa da justificação, mas há ainda um terceiro fruto. E Paulo introduz e faz isso de maneira belíssima. No final do versículo 2, no versículo 3 e no versículo 4. Eu quero que você acompanhe, por favor. E diz assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Observe então que Paulo, além de falar da paz com Deus e do acesso a Deus, ele diz: e gloriamo-nos nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, para nos ensinar que o terceiro fruto da justificação pela fé é o regozijo em Deus. Nós nos gloriamos em Deus, e Paulo vai mostrar isso em duas partes. Primeiro ele diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E depois ele fala: nos gloriamos nas próprias tribulações. E para falar desse gloriar-se, ele usa uma palavra que geralmente nós usamos com um tom pejorativo. Essa palavra significa literalmente nós nos orgulhamos. É como se ele falasse assim, eu tenho orgulho disso. Mas se eu falasse isso, nós entenderíamos o orgulho como uma coisa ruim, porque geralmente a conotação para orgulho é sempre ruim. Agora, você já parou para pensar como orgulho e confiança caminham de maneira bem próximas? Geralmente o orgulhoso é alguém que confia demais em si mesmo. Existem pais que se orgulham, por exemplo, dos seus filhos, como seus filhos são educados, não fazem bagunça, eles são exemplares. Geralmente, então, orgulho está atrelado com confiança e é sempre alguma coisa negativa, ruim. Mas Paulo está fazendo um outro uso dessa palavra aqui. E ele fez também no versículo 11. Veja aí comigo, do capítulo 5. Ele diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos, a mesma palavra, em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E em Filipenses 3,3 ele fala de novo: porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, de tal forma que existe um único orgulho que é legítimo para o povo de Deus: é orgulhar-se do seu Redentor. E se orgulho e confiança possuem uma íntima relação, eu confio no meu Redentor perfeitamente. Eu olho para o meu Redentor, eu o contemplo e eu tenho nele toda a minha confiança, não sobrando nada para mim mesmo. Eu me orgulho do meu Redentor. Nesse sentido, nós podemos falar isso. Eu me orgulho desse Redentor perfeito que fez tudo por mim. Fez tudo aquilo que eu jamais poderia fazer.
E considerando então o significado e o contexto no qual Paulo usa o orgulhar-se, o regozijar-se, ele diz que ele se regozija, que ele se gloria na esperança da glória de Deus. O primeiro alvo, então, do regozijo é a esperança da glória de Deus. E aqui Calvino faz uma observação bem interessante. Ele diz o seguinte: embora os cristãos sejam agora peregrinos na terra, não obstante, por sua confiança, se elevam acima dos céus, de modo que afagam em seu peito sua futura herança com tranquilidade. O que Calvino está mostrando, irmãos, é que os cristãos, por confiarem no seu Redentor, por se orgulharem, por regozijarem no seu Redentor, eles têm esperança naquilo que lhes está reservado nos céus. A peregrinação é fácil? Com certeza não. Cristãos são perseguidos? Com certeza sim, em todos os tempos, de formas distintas. Viver a vida cristã para a glória de Deus é um desafio diário, meus irmãos, e seria muito ruim viver a vida cristã esperando apenas para essa vida. Seria muito ruim se tudo que nós esperamos, irmãos, é apenas uma melhoria passageira. O nosso Deus é eterno. E o que Ele nos oferece, então, é uma herança eterna. Como Tito diz, uma herança preciosa. Nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O que nós esperamos, então, está além daquilo, irmãos, que nós podemos mensurar. Pedro ensinou aos seus leitores que nós temos uma herança que está guardada nos céus. Ela é incorruptível, o seu valor não pode ser medido, e ela é guardada pelo próprio Deus. E isso é motivo para nós nos gloriarmos. E é por isso que o cristão é chamado a viver com os pés na terra, trabalhando, se dedicando, pregando o evangelho, vivendo para a glória de Deus. Os seus pés estão fincados aqui, mas os seus olhos estão voltados para a eternidade. E Paulo então nos diz que porque nós somos declarados justos mediante a fé em Cristo Jesus, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não é apenas isto. Isso seria extraordinário, mas não é apenas isso. Porque nós ainda vivemos aqui. Você não foi convertido e morreu. Você foi convertido, mas continua vivendo, e há coisas a fazer e há lutas a enfrentar. E Paulo diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja que coisa extraordinária. Somente os cristãos podem experimentar isso. Como gloriar-se com um resultado de exame que indica uma doença terrível? Como gloriar-se em meio a crises? Como gloriar-se depois de tanto tempo vivendo numa pandemia que nos roubou tanto o contato, a experiência do culto público com o povo de Deus? Como gloriar-se com notícias terríveis que nós recebemos? Como gloriar-se nisso tudo, irmãos? Paulo diz, não somente isso, mas nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Porque o crente pode experimentar este regozijo em Deus na própria tribulação? Ora, porque ele sabe que Deus está agindo em meio às tribulações. Deus está operando nas tribulações. Ele reconhece que as tribulações produzem perseverança. Deus treina a minha vida e a tua vida com o sofrimento. O sofrimento, então, é uma grande escola de Deus para nos treinar, para nos aperfeiçoar, para nos ensinar perseverança, para nos ensinar a sermos resilientes, persistentes. E a perseverança também produz algo em nós, produz experiência ou caráter aprovado. É justamente porque nós aprendemos a perseverar que Deus vai nos moldando. É justamente em meio às lutas, às tempestades, aos desertos, que Deus vai moldando o nosso caráter. É o sofrimento que faz isso, irmãos. São as lutas que moldam o nosso coração. São as lutas que nos fazem experimentar mais do Senhor e mais da vida com Cristo. E o caráter aprovado, por sua vez, produz esperança. Veja como começa com a esperança e termina com a esperança. Veja como nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus como algo que recebemos, mas também a esperança como fruto de um processo em que Deus vai trabalhando no homem.
Veja como Deus então usa o sofrimento, e somente os crentes podem entender corretamente isso. Eu quero compartilhar com os irmãos uma leitura muito interessante que eu fiz agora nesse último semestre. Tem um livro da nossa editora chamado O Diário de Simonton. Simonton foi o missionário presbiteriano que foi usado por Deus para começar o trabalho da igreja presbiteriana aqui no Brasil. E se você não leu, eu quero recomendar que você leia. Por quê? Porque no seu diário, ele vai realmente relatando, ele relata da sua conversão, ele relata do primeiro momento em que ele rejeita o ministério, fica ali pesaroso, até o momento em que ele é convencido de que ele deve ser pastor. Ele relata como, ouvindo um sermão de um grande pregador chamado Charles Hodge, ele entende que deve buscar as missões transculturais. Ele conta como ele entende que deve vir ao Brasil e relata a sua chegada ao Brasil. Por que eu estou contando isso? Porque Simonton, irmãos, no início do seu ministério, desde a sua conversão até a sua chegada no Brasil, ele conta como Deus o abençoou. Ele conta como as coisas foram acontecendo, como ele teve uma dificuldade inicial para aprender português. Depois ele começa a aprender português e o trabalho vai desenvolvendo, ele vai lutando, portas são abertas, as primeiras pessoas se convertem, e lá pelas tantas no seu diário ele começa a se questionar: mas vem cá, está tudo tão bem na minha vida? Eu ouço de tantos homens de Deus que enfrentaram sofrimentos, lutas, provações, dificuldades, e parece que para mim está tudo caminhando tão bem. Simonton não sabia o que estava falando, meus irmãos. Porque um pouco tempo depois que o primeiro culto acontece no Brasil, e ele então volta aos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos ele se casa. Fica um ano lá e volta para o Brasil casado. Mas não apenas casado, a sua esposa também estava grávida. Então Simonton volta para o Brasil, a igreja está avançando, outros missionários estão aqui, e ele está feliz da vida, servindo a Deus, curtindo a vida no Senhor, trabalhando com a esposa grávida. O parto, meus irmãos, é complicadíssimo. E cerca de 9 dias depois do nascimento da sua filha primogênita, a esposa morre. E agora está aquele homem no Brasil, tocando o trabalho de uma igreja, recém-casado e já viúvo. E as notas que ele escreve logo após a morte da sua esposa são notas terríveis, de alguém que experimentou o sofrimento, de alguém que experimentou a dor. Contudo, ele continua a registrar no seu diário e mostra e dá um testemunho precioso de alguém que aprendeu em meio ao sofrimento a dedicar-se mais ao Senhor, mais à obra de Deus. E hoje nós estamos aqui, irmãos, como frutos também do trabalho de um homem que foi moldado por Deus em meio à dor e em meio ao sofrimento. Porque ele aprendeu com muitas lutas que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O sofrimento é uma escola para aqueles que são do Senhor. E eles podem ser transformados, fortalecidos por Deus. E é por isso, então, que eles podem regozijar nas próprias tribulações, nas próprias aflições. Agora, há um fundamento nisso. Porque nós não vamos imaginar também que vamos sofrer e apenas nos alegrarmos. Há um fundamento nisso, que sustenta e nos habilita a nos regozijarmos na tribulação. Paulo explicou para nós no versículo 5. Veja comigo, por favor. Ora, a esperança não confunde, não nos decepciona, não nos envergonha. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A razão pela qual o crente pode regozijar em meio à tribulação, meus irmãos, é porque o amor de Deus não é o amor que nós sentimos por Deus, não, mas é o amor que Deus revelou por nós. Este amor extraordinário que está claro lá na cruz foi derramado copiosamente no coração daqueles que são do Senhor por meio da obra do Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, então, é aquele que comunica ao crente o amor de Deus. E ele o faz constantemente, porque ele foi derramado
poderosamente, plenamente, não como um conta-gotas, meus irmãos, mas como uma cachoeira extraordinária, fluindo sobre nós, para o nosso coração, o nosso homem interior, o mais íntimo do nosso ser, a experiência do amor de Deus. É o Espírito Santo que comunica a você que você pertence ao Senhor, que você é filho de Deus e que você é amado por Deus. É por isso que nós podemos nos regozijar mesmo nas tribulações. Porque as tribulações não são capazes de apagar a obra do Espírito Santo no coração dos crentes, comunicando este amor precioso de Deus. É isso que Paulo faz, quando ele continua a mostrar aqui o maravilhoso amor de Deus, no versículo 8, veja só. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu vejo a obra do Senhor, eu vejo o amor de Deus pelo seu povo. Mas eu não experimento o amor de Deus apenas olhando para a cruz e entendendo. Eu experimento o amor de Deus porque Deus, por sua graça, porque conhece a nossa estrutura, porque sabe que nós somos pó, nos dá o seu Espírito para nos comunicar do amor de Deus. Por isso você não tem razão, meu irmão, independente da aflição que você tem enfrentado, para duvidar do amor de Deus. Por isso não há nada que aconteça sobre nós que seja capaz de apagar a experiência do amor de Deus no nosso coração, porque é o Espírito Santo mesmo que comunica isso a nós constantemente, e é por causa disso que Paulo pode perguntar: quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa falando o quê? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele prossegue: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A experiência do amor de Deus, irmãos, é real, comunicada a nós pelo Espírito Santo que nos foi dado e nos habilita, então, a mesmo diante das tribulações, nos gloriarmos em Deus. Deus nos deu isso. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, nós temos acesso a Deus e nós temos regozijo em Deus, na esperança da glória e nas próprias tribulações. Estes são os preciosos frutos da justificação pela fé, meus irmãos. Eu comecei contando do que Lutero falou, experiência na sua vida para dar a Deus. Mas nós temos um relato, ele prosseguiu para contar o que aconteceu na sua vida quando ele entendeu essas verdades preciosas. E ele disse assim: senti ter nascido e entrado no paraíso pelas portas abertas. E exaltei com minhas mais doces palavras um amor tão grande do ódio que eu havia nutrido contra a expressão, a justiça de Deus. Isso, para mim, foi verdadeiramente o portal do paraíso. E essa, irmãos, esse misto de sentimentos é o que pode experimentar aqueles que, não por causa das suas obras, mas porque um dia ouviram o Evangelho de Jesus e creram em Jesus, foram declarados justos mediante a fé. Todos esses podem experimentar. Por isso eu encerro dizendo para você: se você tem lidado com a culpa do pecado, tendo sido destruído por ela, lembre-se de que se você está em Cristo, você faz com Deus. Roube a tua alegria de viver. Pelo contrário, se você caiu em pecado, peça perdão ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e não faça isso confiando em você mesmo, mas faça isso confiando naquilo que Deus fez por você.
Diante dos sofrimentos da vida, eles virão, você pode estar passando por momentos de dor, ou você pode já ter passado. Se você já passou, você vai passar outros. Se você não passou, você vai passar. Entenda que nisso tudo Deus está trabalhando. A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Então continue olhando para o Senhor Jesus, continue confiando e dependendo do Senhor. Peça a Deus que te ensine a ser resiliente. Eu sei, na hora que a gente está sofrendo, parece que não vai acabar nunca, parece que é terrível, mas vai passar, irmãos. Não porque nós somos triunfalistas, mas porque nós estamos olhando para a eternidade. Lá vai passar extraordinário. E por fim, se você está experimentando um tempo de esfriamento e dor espiritual, lembre-se que você tem acesso a Deus constantemente. Lembre-se disso quando você for ler a sua Bíblia em casa. Lembre-se disso quando você for ter o seu tempo devocional. Se você não tem tido esse tempo com o Senhor, peça misericórdia, perdão e tire esse tempo. Lembre-se que você está diante do Senhor. Desfrute em paz com Deus, acesso a Deus e regozijo em Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, nós te bendizemos porque a tua palavra nos orienta, nos exorta, nos encoraja. Lembra aquilo que gratuitamente recebemos do Senhor. Ó Deus, que diante da tua palavra, com fé, ó Deus, com humildade, com reconhecimento, nós vivamos para a sua glória, ó Pai. E que teu Espírito, ó Deus, continue constantemente a comunicar este amor precioso que tu tens por nós. Perdoa-nos, ó Deus, quando falhamos, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. Nos ajuda, ó Pai, a enfrentarmos as lutas, as tribulações, compreendendo, ó Deus, que o Senhor age em meio ao sofrimento para o bem do teu povo. E que assim, ó Pai, a tua igreja, ó Deus, viva para a sua glória. Nós choramos, ó Deus, com alegria e gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém.